Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Nesse canal, estamos desenvolvendo um estudo sobre os quatro evangelhos, sobre o que cada um tem em comum e de diferente. Então, nós vamos fazer um estudo que está organizado em quatro grandes etapas. Nesse momento, nós estamos na segunda etapa, sobre o princípio da missão de Jesus. E o objetivo é, numa mesma narrativa, verificar como foi que cada um dos evangelistas discorreram sobre o tema, né? Então, é um processo de fôlego, né, que nós vamos fazer, que começamos desde a preparação e iremos até a ressurreição e ascensão do nosso Senhor, né? E aí nós vamos fazer essa trajetória e nesse momento, na segunda etapa, vamos falar do encontro de Jesus com os discípulos, né? Como cada um dos evangelistas discorreu sobre essa passagem. E aí perceber as semelhanças, a complementariedade entre um texto e outro, e também as diferenças, que, embora sendo inspirados pelo Espírito Santo, cada um teve a sua particularidade em suas narrativas. Aí nós vamos fazer uma leitura e depois faremos uma avaliação, e reflexão sobre cada uma das passagens. Então, nos acompanhe aqui. Vamos primeiro fazer a leitura do evangelista João. João, capítulo 1, versículo de 35 a 51. No dia seguinte, estava lá João, outra vez com dois dos seus discípulos. E avistando Jesus, que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede. Respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 1:10. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus tinha a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Felipe e diz-lhe: Segue-me. Felipe era natural de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Felipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Felipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus.
tu és o rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Por que eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João. Então, vamos rapidamente fazer uma reflexão aqui sobre a passagem de João. Primeiro, a hora décima, que é citada aqui por João, corresponde a mais ou menos 4 horas da tarde. João, ele é o único dos evangelistas que ele chama de Natanael. O Natanael, citado aqui por João, é chamado por todos os demais evangelistas de Bartolomeu. Então, se você não sabe quem é Natanael, na verdade, é o Bartolomeu, ok? É o discípulo Bartolomeu. Uma outra questão aqui, que o Natanael, ele foi tido como alguém que duvida logo no início, né? Porque normalmente os apóstolos simplesmente seguiam Jesus. Natanael, ele vai questionar, né? Pode sair coisa boa de Israel, né? E Jesus, ao invés de ter isso como crítica, ele tem isso como virtude, né? Por isso que ele chama ele de um israelita verdadeiro, né? Porque ele foi sincero, né? Ele não foi falso, ele falou aquilo que ele percebeu, né? Então essa autenticidade agradou Jesus. E ele ficou impressionado com Jesus saber quem era ele, né? Como assim? A gente nunca se encontrou, né? E Jesus já conhece, né? Porque conhece a todos nós, né? E também Jesus fica impressionado com o testemunho de Natanael, no sentido de reconhecer nele o Filho de Deus, um primeiro contato também, né? Então Jesus, olha, eu não mostrei nada para você ainda, né? E você já crê, imagina quando ver aquilo que está por vir, né? Então, no primeiro contato, né? E aí percebe a autenticidade, né? Primeiro ele duvida, mas rapidamente crê que é Jesus, o Messias esperado, né? Então isso é bastante interessante. Bem, vamos agora à segunda narrativa, que é a narrativa de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo de 14 a 20. Então nós vamos ler aqui duas passagens de Marcos falando sobre a escolha dos discípulos. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia. Pregava o evangelho de Deus e dizia: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes. E chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Bem, o evangelista Marcos, ele fala de um episódio que é posterior à narrativa de João. Por quê? Porque em João, João Batista fala, né? Eis o Cordeiro de Deus. Portanto, João Batista estava livre, né? Ele estava ali cumprindo a sua missão, né? Seu testemunho e tal. Já em Marcos, ele fala depois que João foi preso, né? Então ele situa, né, esse episódio aqui depois da prisão de João Batista. Então, logo posterior à narrativa de João, né? E aí que ele vai falar que ele vai citar, né,
Simão, André, Tiago e João, né? Então ele tem essa particularidade aqui. Bem, o Marcos, na verdade, são três passagens de Marcos, né? Porque ele vai colocando em etapas aqui as escolhas, né? Então, no Marcos 2,14, especificamente, ele vai falar da escolha de Levi, né? Então, Marcos 2,14, quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no ponto de arrecadação e disse-lhe: segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Bem, Levi é uma forma de que Mateus era conhecido também, né? Então, João ele traz a variação, ele chama Bartolomeu de Natanael e Marcos ele vai chamar Mateus de Levi, né? Então, Levi também é o nome usado para definir o Mateus, né? Então, aqui tem o chamado de Mateus, né? Então, Jesus está chamando Mateus aqui para ser um dos discípulos, né? Para segui-lo. Ainda no evangelista Marcos, Marcos 3, de 13 a 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios, e escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Então, Marcos, em primeira mão aqui, vai narrar o momento em que Jesus escolhe os 12, né? João ele vai falar em etapas, né, dos primeiros discípulos, né? Então Marcos ele fala da escolha de Mateus, não relacionado por João, e completa aqui a escolha dos discípulos, né? Bem, aqui uma explicação. Esse Tiago, porque vocês podem perceber que tem nomes iguais aqui, né? Então Jesus ele vai criar aí ou o próprio grupo, né, estabeleceu uma relação de identificação daqueles que têm o mesmo nome, né? Tiago, por exemplo, é um deles e tinha mais de um Judas também, né? Então aí eles vão sendo conhecidos por sobrenomes também ou apelidos, né? Então esse Tiago, o filho de Zebedeu, é também chamado de Tiago Maior. E o outro Tiago, filho de Alfeu, é chamado de Tiago Menor. Talvez você já tenha ouvido, né? Tiago maior e Tiago menor. Então, essa é a classificação. Então, o Tiago, filho de Zebedeu, é o Tiago maior, e o Tiago, filho de Alfeu, é o Tiago menor. O Tiago menor e o Tadeu, né, mais conhecido como Judas Tadeu, então também tinha um Judas Cariotes, tinha um Judas Tadeu, né? Tomé também era Judas Tomé. Então, é por isso que tem essa questão dos sobrenomes, né? Tiago Menor e o Judas Tadeu, eles eram parentes próximos de Jesus, pelo lado materno, né? Por isso, eram chamados de irmãos de Jesus, né? Então, Tiago e o Judas Tadeu são os irmãos de Jesus que em alguns momentos eles narram, né? E o Marcos, na apresentação da composição final dos 12 apóstolos, dessa vez ele chama Levi de Mateus, né? Primeiro, no primeiro capítulo, ele vai chamar de Levi. E depois o mesmo Levi que ele chama lá, ele chama pelo nome de Mateus, né? Lembrando então, né, que Mateus ele era arrecadador de impostos, né? Que eram os tidos empregados do fisco, que eram muito reconhecidos como ladrões e desonestos, né? E eram depreciados pelos judeus. Então eles chamavam de pecadores, né? Os coletores de imposto, por conta das práticas, né, que eles
aplicavam nesse trabalho deles também, né? Bem, então, aqui nós falamos das três passagens de Marcos, né, no capítulo 1, 2 e 3, que tratam sobre a escolha dos discípulos. E agora, aqui a ilustração, né, de Jesus chamando aqui os discípulos, né, pescadores. Agora vamos à narrativa de Mateus, né? Nós temos aqui em três partes Mateus tratando desse episódio, né, dessa passagem. Mateus 4, 18 a 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com o pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. E depois, Mateus 9:9, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Mateus 10, de 1 a 4. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Bem, Mateus também vai trazer a sua narrativa sobre a escolha de todos os 12 apóstolos, né? Bem, vamos aqui à reflexão sobre Mateus. Bom, diferente da narrativa do Evangelho de Marcos, Marcos chama Simão de zelador, né? Ou em algumas traduções, zelote. Aqui ele é citado pelo evangelista Mateus como cananeu, né? Então aqui ele cita ele de outra forma. E ele pertencia ao segmento dos zelotes, que lutavam pela libertação de Israel do Império Romano. Segundo fontes históricas, Judas Iscariotes, que viria a ser o traidor, também fazia parte desse segmento. Então Jesus tinha um dos discípulos, provavelmente dois, que pertenciam então a esse grupo dos zelotes, que era o grupo que trabalhavam pela libertação, né? E no caso a libertação armada, né? Pela força das armas. Isso era a defesa do grupo de zelotes, né? Aqui uma reunião dos 12. E por fim a narrativa de Lucas, né? Lucas 5, 27 a 28. Depois disso, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe: Segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Aqui Lucas também chamando Mateus de Levi, né? Então ele também cita especificamente o chamado de Mateus. Lucas 6, 13 a 16. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Aqui temos então a narrativa de Lucas. Bem, o Judas, o traidor, ele está sempre em último lugar, né? Todas as vezes que vai narrar os 12 apóstolos, sempre o último lugar é citado
o Judas, né? Aí tem um aspecto interessante que nenhum dos evangelhos, eles citam, né? Eles têm sintonia ali com as suas narrativas, só que em nenhum momento os evangelhos falam como foi o encontro com os demais discípulos, né? Porque tem os principais, que, né, que acaba tendo o maior destaque, mas tem alguns dos 12 apóstolos que são citados na lista que eles não têm qualquer protagonismo, né, nos evangelhos. Eles simplesmente passam despercebidos nas narrativas dos quatro evangelhos, né? Então, só destacando aqui essa questão, não se sabe quando eles se uniram ao grupo, né? Porque se eles foram apresentados por alguém, ou se foram diretamente, ou se Jesus chamou, então isso não é algo que não está claro, né? Não existe essa informação. Bem, essa é a mensagem para hoje. Então, nós estudamos o encontro de Jesus com os discípulos, aqui é a ilustração. Então, já quero te convidar desde já, se inscreva aqui no nosso canal, para que você não perca nenhuma de nossas atualizações. Lembrando que o estudo dos quatro evangelhos está dividido em quatro grandes etapas. Nós estamos ainda aqui começando na segunda etapa, que trata do princípio da missão de Jesus. Então, se você não quer perder nenhuma das etapas, que nós vamos até a ressurreição e ascensão de Jesus, se Deus quiser. Então, para você não perder nenhuma dessas etapas, clica aqui nessa publicação, segue aqui o nosso canal, o Filho de Deus. Se faz sentido para você, compartilhe para que mais pessoas possam participar desse estudo. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, que é muito importante para nós, ok? Então, gratidão aí pela companhia. Que a graça e a paz do Senhor alcance o seu lar e os seus e traga muitas prosperidades na sua vida, muita luz no seu caminho. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima.